Fala galera, beleza? Vamos entender aqui. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o sistema de estudo e de ensino dos diversos níveis de ensino, né? Então você tem aí a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, você tem os ensinos técnicos e você tem a faculdade. Eu tô focando aqui na ideia da faculdade, tá certo? Eu quero mostrar o porquê que você tem que entender que o estudo que você recebe na faculdade, lá no começo, no ensino fundamental, depois no ensino médio, por que que eles são tão rasos, entendeu? Na verdade, não é que eles são rasos. De forma geral, eles são fragmentados, eles são divididos. Então, por exemplo, você não vai ver conteúdos que são para áreas profissionais específicos no ensino médio, não faz sentido. O ensino de base é para te preparar para um conhecimento mais geral, tá certo? E ele tem N objetivos, tá? Objetivos importantíssimos pedagógicos para desenvolver várias capacidades na sua mente, tá certo? Isso é muito importante. Inclusive, eu vou deixar uma dica de um livro aqui bacana sobre. Cadê? Sobre didática, né? Quais são os objetivos da didática. Esse daqui, ó, que é o Didática, tá certo? Do José Carlos Libânio. É bem interessante. Bom, qual é a questão? Cada momento do estudo, você vai ter uma carga de conteúdo. Esse conteúdo vai trabalhar com um objetivo diferente. Quando que esse conteúdo começa a ficar diferenciado? Ele começa a ficar diferenciado lá na faculdade. Ele vai ser conteúdo mais específico, geralmente muito mais direcionado a uma área de trabalho, uma área profissional, tá certo? De execução. E é aí então que as coisas ficam mais complexas. Só que também, lá na faculdade, existe uma quantidade, principalmente na sua graduação, na primeira faculdade que você vai fazer, existe aí uma certa quantidade, tá certo? De conteúdo que vai ser passado também. Isso daí tudo é organizado, né? E você nunca vai aprender uma quantidade muito grande do conteúdo, porque a faculdade, a sua primeira formação, na verdade, ela é uma coisa já restrita também, né? Ela te apresenta um conteúdo, te prepara minimamente para você agir no mercado de trabalho, né? Nas áreas, só que também tem uma certa quantidade de conteúdo que você não vai absorver, não vai ter contato na sua primeira graduação. Isso é importante. Bom, sabendo disso, o objetivo do vídeo aqui, antes de eu continuar, é você entender que o quanto mais você estuda, quanto mais você lê, melhor você constrói o seu conteúdo. E isso não pode ser dependendo do seu curso da faculdade, tá? Você não pode ficar, refém do curso, tá certo? Porque é o seguinte, como eu disse, ele tem ali a sua quantidade, né, de situação, de conteúdo, na verdade, e isso vai te acabar limitando. Então você não pode ficar refém, né, dessa quantidade de conteúdo. Por quê? Olha só que interessante. Aí você foi para sua formação, né? Então, por exemplo, história da educação. Aí lá, né, na história da educação, você vai estudar um monte de conteúdos, tá certo? Geralmente é um semestre de cada conteúdo. Os conteúdos mais específicos vão bater aí de 2 a 3 semestres, geralmente, né? Mas geralmente você vai estudar esse conteúdo. Uma coisa interessante que eu fiz há muito tempo atrás, pra gente entender, pra mim entender, né? Quanto de conteúdo eu estava absorvendo, é o quanto de conteúdo que eu tenho de leitura. E quanto tempo de conteúdo existe dentro de uma aula. Isso é muito interessante. Para você que não sabe, geralmente um professor ele consegue expor uma página de um livro dentro mais ou menos de uns 5 minutos, tá certo? De 5 a 7 minutos mais ou menos. De onde eu tirei esse número? Eu tirei esse número dos meus vídeos. Eu tenho que ler, entender a página e explicar uma página. Geralmente os meus vídeos que tem 15 minutos a 18 minutos, eu trabalhei 2 páginas usando alguns exemplos, tá? Então eu faço uma continha básica ali, tiro aqui, põe ali e vejo que para você explicar uma página é uma média de 5 minutos, tá certo? Beleza. Então isso significa que se o professor ele tem ali 40, 35 minutos de aula bem aproveitado, tá certo? Ele consegue aí, olha só, 5 minutos por página, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8, mais ou menos 8 páginas, não vai passar disso, tá certo? De ensino do conteúdo. Se for muito bom, muita exposição, muito rápida, 10 páginas de conteúdo. E se você for multiplicar isso por um semestre, tá certo? 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, você vai ver que é praticamente metade de um livro de 200 páginas, 300 páginas, não é muita coisa, né? Então, olha só.
Você praticamente leu metade de um livro, o professor expôs, fez a explicação, e isso é pouco, tá? Por que isso é pouco? Porque isso faz parte da graduação, depois você pode pegar e aperfeiçoar isso mais pra frente. Só que, por enquanto, essa ideia, ela vai ser rasa mesmo, tá certo? É um conteúdo raso. Inclusive, os conteúdos específicos também são rasos. O que vai fazer esses conteúdos eles crescerem, se desenvolver, vai ser a aplicação do que você aprendeu lá no seu estágio, tá certo? Então, o seu estágio vai ser onde você vai colocar na prática, e lá no seu estágio vai ser onde você vai aprender muito mais coisas, tá certo? Então, isso é muito interessante você saber. Agora, vamos ver, então, o quão raso é o conteúdo, né? Por exemplo, metade de um livro, o seu professor trabalhou com você em um semestre, 120 páginas do conteúdo, por exemplo, tá certo? E aí tá o porquê que muitas vezes a nossa opinião é tão curta, tão superficial sobre as coisas, porque nós temos pouco conteúdo real das coisas que nós estamos lendo. Então, por exemplo, eu comprei um livro aqui há um tempão atrás, um ano atrás, que eu tô começando a estudar ele, que é Paideia, a formação do homem grego, tá certo? Que é um livro sobre educação. Ele fala sobre a questão da educação, certo? E é muito interessante, porque nós estamos falando dos gregos, aonde veio evoluindo junto com as várias fases da cultura grega um sistema de educação muito interessante, tá certo? Nós estamos falando do berço da filosofia ocidental, e aí existe então todo um estudo sobre a educação grega. Só sobre educação grega é o seguinte, só sobre ela eu tenho este livro aqui. Olha, esse que eu acabei de citar para os senhores. Olha o tamanho desse cara. Ele é enorme, enorme, tá certo? Ele é muito grande e é só sobre educação grega, tá? Ele tem, sei lá, ele tem mais de 1.300 páginas de conteúdo, tá certo? Quer dizer, só sobre educação grega. Qual é a pegada, então? Quem que vai ler isso daqui? Quem vai ler isso daqui vai ser alguém que está na pós-graduação, provavelmente. E se o foco for esse, na verdade, se não for, nunca vai pegar para ler. Só que a grande sacada é que para você ler os principais capítulos desse livro, metade dele, por exemplo, 600 páginas dele, que pode ser uma boa absorção de conteúdo, você vai ler isso daí, esse livro em um ano, certo? Você consegue ler ele em um ano de boas, tá? Na verdade, consegue ler até mais rápido, tá certo? Se você ler 200 páginas por mês, você vai ter aí, 200 páginas por mês, 600 páginas, de 3 a 4 meses de leitura desse livro, e você já vai ter absorvido, tá certo? 200 páginas por mês não é muita coisa. Então, quer dizer, você vai ter que ler aí, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, umas 7 páginas por dia. Olha só, 7 páginas por dia, de 7 a 8 páginas por dia, você vai ter de 3 a 4 meses ler metade desse livro. Em um ano você lê ele todo, tá certo? Só 7 páginas por dia, mais ou menos. É bem pouquinha coisa, tá certo? Lógico que você vai ler outras coisas também. Isso significa que você consegue aproveitar e absorver esse conteúdo, grande parte dele, e adicionar no seu hall de conteúdo, sem que você precisa esperar uma pós-graduação, uma especialização, mestrado, um doutorado. Então, isso que é importante. É você entender que você pode acrescentar e adicionar no seu sistema de estudo muito mais informação. Informação que o próprio sistema, nas suas categorias, nas divisões que eu estou explicando, ele tende a não te dar. Então, você vai ficar refém desse sistema aí, tá certo? Um exemplo que eu tenho muito legal, muito gostoso, que eu estou fazendo agora, recentemente, comecei a leitura bem lentamente também, com muita atenção, é de história, tá certo? Tenho um conhecimento em história, né? Eu não tô falando que eu tenho, é que tenho um conhecimento em história muito legal, só que a gente, por exemplo, na escola, em outros lugares aí, em níveis de ensinos diferenciados, a gente aprende muito pouco, porque não é o objetivo. Na faculdade também, a gente aprende muita coisa interessante, mas também ainda não é muita coisa. Depois a gente, por conta própria, nós temos que estudar bastante, nos aprofundar. Eu comprei, por exemplo, uma coisa que eu estudei pouco, mas eu gostei bastante. Depois eu fiquei curioso para saber mais, que é a história da Revolução Russa. Eu comprei a versão do Senado Federal, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. E é interessante que quando eu comprei essa versão, eu fiz uma dinâmica de traçar a quantidade de conteúdo. Eu vi que lá no ensino médio, assim, eu li, né? Eu tenho livros do ensino médio aqui, livros didáticos de história. Revolução Russa são 2, 3, 4 páginas no máximo no livro de história, entendeu? E aí você tem a explicação, faz um trabalhinho ou outro, mas é isso. 4 páginas, galera, é difícil, é pouca coisa sobre a Revolução Russa, entendeu? E depois disso começam outras coisas, assim. Então, 4 páginas.
você vai ter uma aula de história sobre a Revolução Russa, num curso da faculdade, por exemplo, e aí você vai ter também uma quantidade restrita sobre isso. Você vai ter que ler por você próprio, né? Vão ser indicados livros e tudo. E aí, cara, como é que vai ficar? É legal que você tem que entender, primeira coisa, que, lógico, eu não tô falando que você vai aprender muito de tudo, mas que existe muito conteúdo de tudo e que você pode se aprofundar muito mais antes de que o sistema peça para você se aprofundar. Então eu fui lá e comprei. Deixa eu pegar aqui a Revolução Russa, né? Do Trotsky. E, cara, é isso aqui de Revolução Russa. É, como o Rui Costa Pimenta diz, um presente de grego, né? É monstro, 3 livros, o total aí dá mais de 1000 páginas, tá certo? Mas qual é a pegada? Qual é a chave? É um livro bonito, cara. A chave é o seguinte: aquelas 10 páginas que eu tinha lido em outros locais sobre a Revolução Russa eram extremamente poucos para mim. Eu precisava saber mais, né? Então eu fui atrás de uma versão mais completona da Revolução Russa. Chaves do castelo, coisas que eu posso te dizer que vão fazer com que você entenda que dá para você estudar pra caramba e aprender pra caramba. Primeiro, ler é rápido e ler te acumula muito conhecimento de uma forma muito rápida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente consegue ler bastante, tá? Você consegue ler 1.800 páginas por ano, lendo mais ou menos 5 páginas por dia. É nada por dia, 5 páginas não é nada, né? Para um estudante, 5 páginas tem que ser nada. Ele tem que conseguir ler pelo menos umas 15 páginas por dia. Sentar e ler ali, certo? Até em momentos distribuídos do seu dia. Mas ele tem que conseguir fazer isso, galera. Ele tem que conseguir fazer isso. Então, quer dizer, a primeira coisa é isso, tá? A primeira coisa é você entender que... Deixa eu sentar aqui. A primeira coisa é você entender... O primeiro esquemão... Deixa eu arrumar aqui. É você entender, cara, que... dá pra ler pra caramba, dá pra estudar pra caramba e te rende muito, muito rápido. Então, você, por exemplo, consegue aí ler 1.800 páginas, que por ano, lendo pouquinho, 5 páginas por dia, é coisa pra caramba. Eu tenho um vídeo onde eu falo do esquema de leitura, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá certo? Deixa eu marcar aqui, porque esse vídeo tá sendo bem espontâneo, né? Deixa eu marcar em que momento eu falei isso pra eu colocar o card. Vou colocar um card aqui, se você quiser saber como é que é o esquema de você ler 1.800 páginas por ano, clica lá. Para quem não tem hábito de leitura, 1.800 páginas por ano é muita coisa. Por exemplo, 1.800 páginas por ano, você vai ler mais do que isso aqui. Bem mais. Olha só que legal. Isso aqui tem umas 1.200 páginas, tudo aqui de conteúdo. 1.000 páginas. 1.800 por ano é uma porrada. Então, quer dizer, primeira chave... Vamos anotar aqui. Primeira chave é você consegue ler muito ao ano. Tipo, uma média de 3.000 páginas por ano. Vamos colocar aí, 3.000 é bacana. Então você já vai ler tipo o triplo disso aqui, né? Imagina isso aqui de livro. Sei lá, é isso daqui de livro, ó. Esse pedaço aqui de livro. Bastante coisa, né? Conhecimento absorvido. E lendo relativamente pouco por dia. Uma média de 10, 15 páginas por dia. Né? 15 páginas por dia. Então, relativamente pouco por dia, certo? 15 páginas, 60, você consegue ler em vários momentos no dia. Você se organiza, você consegue. Essa é a ideia. Outra chave importante. Se você consegue ler, você também consegue estudar. Estudar o que você leu. O que é estudar? Fazer marcações, conversar com as pessoas, para que esse conteúdo vai se fixando, vai se construindo na sua mente. Então você precisa conversar, externalizar para o conteúdo não fugir. Lógico, pouca coisa do que você estuda vai ficar guardado, se a gente estuda muita coisa, tá certo? Isso é natural. Mas quanto mais você estudar, mais coisa vai ficar retida. E quanto mais você trabalhar essas informações, mais informações vão ser retidas. Isso é importantíssimo. Então a segunda chave aqui do seu bom desempenho, do seu domínio de conhecimento, é ler muito e conseguir estudar esse conteúdo. Tá certo? Isso aqui é interessante. E a terceira chave do conhecimento aí, são mais de 3, tá? É você selecionar o conteúdo, certo? Selecionar o conteúdo, olha aí, conteúdo. Você selecionar, que nem eu estou selecionando. Ah, eu gosto de humanas. Que áreas que eu gosto de humanas? Tal, tal e tal. O que tem de melhor conteúdo de humanas dessa área? Tal livro, tal vídeo. Seleciono tudo, começo a tentar ter contato com esse conteúdo, tento comprar os livros, baixar, sei lá.
E aí você vai conseguindo então absorver esse conteúdo. Então você seleciona o conteúdo, tá certo? Esses aqui então são as 3 primeiras chaves. Ler muito, você estudar, você selecionar o conteúdo, tá certo? Que é importantíssimo. E vai ter uma última aqui que é você organizar o seu tempo. Organizar o tempo. Por que organizar o tempo? Porque aí você vai conseguir ser produtivo. Se você focar nessas 4 estruturas, você com certeza vai produzir bastante, tá certo? Começa com 5 páginas por dia. 5 páginas por dia absorvida, faz os seus risquinhos, as suas marcações. Caraca, é coisa pra caramba absorvida, galera. Coisa pra caramba, né? Se você for ver 10 dias aí, você vai ter 10 dias, 5 dias você vai ter 25, são 50 páginas em 10 dias. 50 páginas em 10 dias aprendida, né? Absorvido parte delas, é coisa pra caramba. Então, quer dizer, é um conteúdo legal. Da onde eu tô tirando que esse conteúdo é um conteúdo legal? Baseando aí nessas contas que eu fiz e de estudos que eu faço, né? Do quanto que a gente consegue ler, o quanto que a gente consegue absorver, o quanto que a gente consegue realmente produzir em um dia, em 2, 3 dias de leitura, tá certo? Porque parece uma coisa meio tenebrosa quando a gente fala assim, tô estudando a Revolução Russa, aí você mostra esse tanto de livro aqui, a pessoa fala, meu Deus! Não, mas isso aqui, cara, 1000 páginas, você lê aí, rapidinho, tá certo? Você consegue ler em 6 meses, dependendo aí da sua dinâmica, 4 meses, dependendo do seu esforço e da organização do seu tempo, certo? Bom, então é isso, essa é a ideia. Essa é a ideia do quê? De você entender, de você perceber que você pode estudar bastante, que você precisa se organizar, que você consegue absorver bastante conteúdo. Esse vídeo é para te dar esse esquema, é de você perceber isso, é de você perceber que lá no ensino médio o conteúdo é muito raso, por mais que sejam melhores os professores, o objetivo não é pegar um livro desse tamanho e te ensinar a história da Grécia e os filósofos, como é que a educação era construída socialmente, barará, barará, barará. Não é essa questão. Mas você que está no ensino superior, sabendo dessa informação, sabe que também não vai receber muito conteúdo, mas sabendo que você pode absorver sim, muito mais do que está sendo passado, aí é legal, que fica opcional para você. Fala, opa, pera um pouquinho. Eu estou fazendo pedagogia, eles vão ensinar sobre didática, por que eu não vou ler então didática magna? Tá certo? Didática magna todinha, para mim ver como é que é. Eu tenho ela ali, não vou pegar. Didática magna todinha, que é um livro, sabe, de 300 páginas. Por que eu não vou ler, então, Didática do José Carlos Libânio também, que são coisas rápidas de ser lidas, você vai ler, tem bastante conteúdo, e conteúdos principais de base desse ensino, tá certo? E coisas que você não vai pegar na faculdade, porque é tudo muito resumido, certo? Então, quer dizer, sabendo disso, você aumenta o seu conteúdo, o seu domínio de conteúdo. Essa é a minha trocação de ideia com vocês hoje. É você saber que você pode absorver mais. E ao contrário disso, é você saber que se você não está fazendo nenhum básico, você é um aluno medíocre, né? Medíocre ali na média, aquele que, né, tanto fez, tanto faz. Tá fazendo o que é para fazer e às vezes muito mal. Então você tem que sair dessa zona de conforto, você tem que escalar, você tem que dominar o conhecimento, absorver mais. E se você tinha alguma dúvida sobre como fazer isso, te dou essas 4 dicas aí importantíssimas, são chaves para você conseguir colocar na prática, tá certo? Que vamos recapitular para fechar aqui, ler muito durante o ano, tá certo? Leia aí, pelo menos, pelo menos 6 páginas por dia. Estudar, leu, estudou, grifou, fez anotações, conversou com as pessoas para fixar, tá certo? Selecionar o conteúdo. Seleciona o conteúdo, você já vai ter um direcionamento bacana, tá certo? O conteúdo vai estar te esperando para quando você começar a ler e absorver esse conteúdo tudo. Outra coisa que é organizar o seu tempo. Então você fez tudo isso, esses 4 pontos, foca neles, coloca na tua cabeça, se cobra, nota em algum lugar. Com certeza eles vão entrando devagarinho na sua rotina, tá certo? Vão virar hábitos e vai fazer com que você estude muito. É isso então, certo? Larga esse celular, para de jogar e investe seu tempo em estudo, para você ter uma boa formação, tá certo? A gente tem que lembrar que nenhuma formação garante nada, mas o domínio do conteúdo é muito importante, porque você desenvolvendo esse conhecimento, você aplica ele em vários lugares de várias formas diferentes, certo? É isso aí então, isso daqui foi um bate-papo, uma troca de ideia legal. O objetivo é esse, tá? É mostrar para você observar o tanto de conteúdo que realmente rola e o quanto que você está deixando de absorver e o quanto que você pode absorver e os esquemas para que isso aconteça, tá? É isso então, gostou do bate-papo? Legal?
Deixa aqui nos comentários, tá certo? Tudo isso funciona para mim, tá? Não vou falar que funciona para todo mundo, mas são esquemas que todos conseguem aplicar, tá certo? Com certeza a grande maioria vai conseguir ter um resultado muito legal, tá? É isso aí então, estamos juntos. Desculpa pelo ficar fazendo assim, é porque realmente eu dormi pouco, tá meio irritado aqui, tá? Mas é isso, esse foi o bate-papo, tamo junto. Compartilha com os seus amigos que precisam melhorar os seus estudos, tá certo? Para ver se dá uma clareada na mente. Deixa aquele like e até o próximo vídeo. Valeu!